Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre deleitar-se em Deus. Olá, muito bom dia, Deus abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso na presença de Jesus. A meditação desta manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, versos de número 27 e 28, diz assim a palavra de Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Olha que segurança eu e você podemos ter em Deus. Que coisa linda. O próprio Cristo, Ele convida-nos primeiramente a ouvirmos a sua voz. Isso é tudo. Quando eu e você temos a graça, a sensibilidade de podermos ouvir a voz de Deus. Como Deus fala comigo? Como que Deus fala com você? Deus fala conosco através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Quando eu e você, nós passamos a entender o plano, o propósito de Deus a partir da sua palavra, olha o que ela diz: eu as conheço, elas me seguem. É muito show isso, não é? Um Deus que nos chama pelo nome, um Deus que nos convida a desfrutarmos da vida que Ele tem para nos dar, não a que eu quero, mas a que Ele tem para me dar. Porque às vezes o meu desejo pode ser muito pequeno, pode ser muito egoísta, pode ser apenas para o momento em que eu estou vivendo. Agora Deus, Ele não nos vê apenas neste momento, Deus nos vê com um propósito eterno. Nós fomos feitos para viver o ideal de Deus. Deus não fez você, olhando apenas para a urgência e a emergência da sua agenda. Não. Deus tem um propósito maior para mim e para a sua vida. Ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é bom quando nós passamos a olhar para Deus a partir da palavra, a ouvir Deus a partir da palavra, através dos exemplos, através das histórias, através dos acontecimentos que a Bíblia relata, podermos ver, sentir o mover e o agir de Deus, e tendo a certeza que Deus não mudou em nada, que o nosso Deus é o mesmo, ainda hoje Ele faz maravilhas, ainda hoje Ele pode falar com você, pode falar comigo, e Ele está falando com você, está falando comigo. A palavra diz, Ele ouve a minha voz, eu o conheço e Ele me segue. Como seguir Jesus? Ele é o único caminho, Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos aproximar de Deus. E depois ele diz o seguinte, olha que fantástico isso: eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Nós servimos a um Deus vivo, servimos a um Deus forte, e não é um caminho qualquer, é um caminho que conduz-nos à verdadeira vida. Não é um atalho que vai deixar a gente logo ali, não. É um caminho certo, e o nosso destino final é na glória celeste, ao lado de Jesus, adorando-o por tudo aquilo que Ele é. Ele mesmo garantiu, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, e nós temos que ir para esse lugar. Esse lugar é bom demais, né? Viver neste mundo, por melhor que seja, mas cada dia que passa nós estamos envelhecendo, não é assim? Cada dia. Você consegue imaginar que eu já tive cabelo branco? Tem vezes eu fico olhando fotos antigas minhas, nem eu acredito. Falei, nossa, um dia eu já tive isso, né? Por melhor que possa ser a minha, a sua vida, os dias passam, nós envelhecemos. Agora a palavra de Deus permanece para sempre. O nosso Deus não muda, Ele permanece para sempre. E a palavra que Ele tem para mim, a palavra que Ele tem para você é o seguinte: olha, se você ouve a minha voz, se você me segue, se você anda nos meus caminhos, eu vou dar a você a vida eterna. Você nunca vai perecer. Vou tirar você deste mundo e você vai vir para ficar juntamente comigo, e ninguém vai poder arrancar você da minha mão. A vida está difícil, está vivendo dias difíceis,
mas não deixa de segurar na mão de Jesus. Ainda hoje Jesus continua sendo o verdadeiro caminho. Ainda hoje Jesus continua sendo o melhor amigo. E o que Ele tem para você e para mim. Ainda que passamos dias de tribulação, dias de dificuldades, mas saiba, Ele tem uma vida eterna para você, uma vida eterna para mim. Não é uma vida eterna de sofrimento, não, é uma vida eterna de graça, de paz, de amor, de perdão e de tantas outras coisas tremendas e maravilhosas que somente Ele tem para dar. Pense nisso, tá bom? Nós fomos feitos para vivermos em deleite, sabe, uma vida prazerosa eternamente, mas isso somente com Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde. Vamos orar? Pai, obrigado pela bênção deste dia. Que possamos, mais uma vez, ouvir Tua voz e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Ajude-nos a discernir a voz estranha para que não a sigamos, mas sempre firmados em Ti e em Tua palavra, possamos estar sempre no bom caminho. Dê-nos um bom dia, na Sua graça, na Sua paz e no Seu amor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.